Deus tem nos dado a graça de meditar nesses salmos por algumas semanas. Salmo 23. Nós vamos ler o salmo todo, mas a nossa meditação vai se concentrar na última frase do verso 5. Então, o Salmo 23, vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Meus irmãos, nós temos algumas semanas meditado nesse salmo, e nós já falamos diversas vezes para os irmãos que, embora esse salmo seja um salmo tão conhecido, um salmo que até as pessoas que não têm intimidade com a Bíblia já leram, já ouviram falar do Salmo 23, esse salmo ele tem verdades preciosas a nos ensinar. É importante lermos o Salmo 23, porque nós temos um costume de nos acostumar, ou melhor, nós temos um costume em que nós tratamos com desprezo aquelas coisas que nós estamos habituados. Então nós nos habituamos com o Salmo 23, e esse costume que nós temos do Salmo 23 às vezes nos impede de compreender como esse salmo é belo. Mas esse salmo também é importante porque ele trata de Jesus. Nós acabamos de começar o nosso culto lendo João capítulo 10. Em João capítulo 10 Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, quando nós lemos de Davi falando, o Senhor é o meu pastor, isso há uma referência, há uma ligação com o Senhor Jesus. Então, quando nós estamos falando do Salmo 23, nós estamos falando do ministério de Jesus. O que é que Jesus está fazendo hoje? Jesus está nos pastoreando. Nós somos as suas ovelhas. Ele é o supremo pastor das nossas almas. É Ele que está nos conduzindo pela nossa jornada. E nessas semanas a gente já vem olhando cada frase desse salmo, e nós dissemos que o versículo que é o tema do salmo é o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o autor vai descrevendo o que é esse nada. Ele fala pastos verdejantes, águas de descanso, refrigério, justiça, andar no vale da sombra da morte, ser colocado diante dos inimigos. Tudo isso faz parte do processo de Jesus nos pastorear ao longo de nossa vida. Hoje eu quero olhar com vocês essa frase do verso 5, onde ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. Eu quero olhar essa frase com vocês hoje. Unges-me a minha cabeça com óleo, ou unges a minha cabeça com óleo. O que essa frase significa? Então, para você que já tem um pouquinho de leitura na Bíblia, você vai lembrar que a palavra óleo ou a palavra azeite é uma palavra largamente utilizada no Antigo Testamento. O óleo, ele tinha uma função medicinal. As pessoas usavam, lembra da parábola do bom samaritano, que quando ele encontrou aquele homem caído, o texto diz que ele pegou o óleo e passou o óleo nas feridas dele. Então o óleo tinha propriedades medicinais nos tempos bíblicos. Mas o óleo também tinha um cunho espiritual. O óleo era utilizado para marcar uma unção. Então uma unção era uma cerimônia formal em que alguém recebia autoridade. Então nós temos, por exemplo, a unção de reis.
reis eram ungidos. Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Mas além de Davi, dos reis de Israel, os profetas também eram ungidos. E essa unção, esse derramar do azeite na cabeça, tinha tanto um significado imediato como um significado espiritual. O significado imediato é que aquela pessoa que tinha o óleo derramado na sua cabeça, ela se tornava uma autoridade. Se fosse um rei, seria tratado dentro da sua realeza. Se fosse um sacerdote, seria também tratado conforme o seu ofício sacerdotal. Mas tinha um significado espiritual. O significado espiritual era que aquela pessoa que tinha o óleo derramado sobre a sua cabeça, ela estava recebendo de Deus uma capacitação. Ela estava recebendo de Deus um poder para exercer aquela função. Então, quando uma pessoa tinha o óleo derramado na sua cabeça para ser rei, além de aquele gesto ser uma cerimônia em que aquele rei era empossado, aquela cerimônia também estava afirmando que naquele momento aquele indivíduo estava recebendo o poder de Deus para poder exercer a sua função com fidelidade. Além disso, óleo e azeite nos tempos bíblicos são usados como figura do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é retratado como aquele que nos unge, é retratado como aquele que nos dá capacitação. Então, meus irmãos, o que é que esse texto está ensinando para a gente? Esse texto está ensinando para todos nós que o Senhor Jesus é a pessoa que nos dá poder. É o Senhor Jesus que nos unge com óleo. É o Senhor Jesus que derrama óleo espiritual em nossa cabeça, e nesse momento a gente recebe poder de Deus. Poder de Deus para quê? Poder de Deus para sermos aquilo que Ele deseja que nós sejamos nesse mundo. Então esse é o ensino do Salmo. Então essa frase aqui, Davi está traçando um quadro do ministério do Senhor Jesus, o ministério em que Ele dá poder para os seus filhos. E meus irmãos, lembrem disso, nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder para viver nesse mundo. Sem o poder de Deus nós vamos fracassar. Sem o poder de Deus nós não vamos conseguir ser fiéis. Sem o poder de Deus nós não vamos cumprir a nossa missão nesse mundo. Todas as pessoas que lemos na história bíblica, nós ficamos impressionados com a vida deles, com as realizações, com as grandes coisas que fizeram para a obra do Senhor, que engrandeceram o Senhor. Todas essas pessoas eram humanas, pecadoras, frágeis como nós somos também. Qual era o diferencial deles? O que é que eles tinham que se sobressaiu ao ponto deles realizarem coisas grandes para o Senhor, mesmo sendo pessoas frágeis como nós somos? Eles tinham poder. Eles receberam poder de Deus. Eu queria mostrar para vocês 3 passagens bíblicas que ilustram isso que eu estou dizendo. A primeira está no 2º livro dos Reis. Eu quero olhar com vocês, por favor, no 2º livro dos Reis, no capítulo 13. 2º livro dos Reis, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 14. Então, o 2º livro dos Reis, capítulo 13, verso 14, diz o seguinte, estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou o arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou e prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir.
Então essa história aqui, ela ilustra mais ou menos o que eu estou tentando dizer para os irmãos. O profeta Eliseu estava prestes a morrer, e o rei de Israel estava muito preocupado porque os assírios tinham cercado Israel, e os assírios eram cruéis e destrutivos, e o rei de Israel vai quase que desesperado conversar com o profeta. O que vai ser de nós? Carros de Israel. Ele estava desesperado. É como se ele dissesse assim: profeta, você não pode morrer agora, nós precisamos de você, nós precisamos das suas palavras, nós precisamos que você nos traga a palavra de Deus. Aí o profeta, quase morrendo, disse para ele o seguinte: pega o arco, pega a flecha, se prepara para lançar uma flecha. E no momento que ele fez um gesto para lançar a flecha, o profeta foi e colocou as mãos sobre as mãos dele. E no momento que ele lançou a flecha, o profeta disse: flecha da vitória, flecha da destruição contra os sírios. Então o que é que está acontecendo aqui, irmãos? É esse gesto em que o profeta coloca as mãos sobre as mãos do rei, era um gesto de transmissão de poder. É como se o profeta estava dizendo assim: eu estou colocando nas suas mãos o poder de Deus, que vai te dar vitória contra os seus inimigos. Então as mãos do profeta eram um símbolo da transmissão de poder de Deus. Agora eu pergunto para vocês: qual foi o poder que Deus nos deu? Deus não nos deu o poder de lançarmos flechas, poder para a gente matar os nossos inimigos. O poder que Jesus nos dá na era da igreja está em Atos capítulo 1, versículo 8, que eu sei que é uma referência que a maioria de vocês sabe de cor, que diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E ele vai descrevendo os locais. Então há poder que foi comunicado a nós, há poder também que nós recebemos. Só que esse poder nós não estamos recebendo hoje da mão de profetas, nós não estamos recebendo o poder da mão de pastores, supostos apóstolos, líderes de igreja. De quem nós recebemos poder? Nós recebemos poder de Jesus, e nós nos apossamos desse poder quando nós permanecemos próximos de Jesus. Jesus concedeu poder para a sua igreja, mas nós nos apossamos desse poder à medida em que nós temos comunhão, proximidade com Ele. Tem uma outra passagem que ilustra isso que eu estou querendo dizer agora no Novo Testamento, em Mateus capítulo 9. Convido você para abrir, por favor. Mateus capítulo 9 é uma história bem conhecida de todos vocês. Mateus capítulo 9, verso 20. Mateus 9, verso 20. Ao 22. Diz o seguinte, Mateus 9, 20: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio-lhe por trás e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Então, o ponto que eu quero destacar para vocês aqui nessa passagem é a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus foi: quem me tocou? Quem foi que me tocou? Vocês conhecem a história e sabem que os discípulos quase que ridicularizaram Jesus com essa pergunta, né? Jesus, essa pergunta que você está fazendo é absurda. Tem uma multidão aqui te apertando. Como é que você está perguntando quem foi que te tocou? Mas irmãos, esse é o ponto da história. O ponto da história é que havia uma multidão ao redor de Jesus, mas só uma pessoa o tocou. Havia uma multidão ao redor de Jesus, mas só uma pessoa dessa multidão que se aproximou de Jesus com fé.
E foi essa pessoa que se aproximou de Jesus com fé que recebeu o poder. Não está aqui nessa história, mas quando Marcos conta a história, ele acrescenta um detalhe dizendo assim: Jesus falando, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Então essa é a diferença. Multidões estavam cercando, mas alguém se aproximou com fé, e quem se aproximou com fé recebeu poder. Talvez isso tenha um pouco a ver com a sua história. Você vem para a igreja, todo culto você está aqui, você procura ser firme, você procura levar as coisas de Deus a sério, mas às vezes você se vê fraco, você se vê impotente diante de certos pecados, diante de certos pensamentos, diante de certas coisas que incomodam você, e você gostaria de vencer isso e não consegue. E aqui, meus irmãos, está ensinando para a gente qual é a explicação. É que nós corremos o risco de nos aproximar de Jesus sem tocar Jesus. Nós corremos o risco de nos aproximar de Jesus, mas sem fé suficiente para receber o poder dele, porque é o poder de Jesus que nos capacita a vencer. É o poder de Jesus que nos capacita a desfrutar do poder dele, a vencer o mundo, a vencer os nossos próprios pecados, a vencer as tentações. Então eu estou dizendo para vocês que é possível alguém conhecer Jesus verdadeiramente, no sentido de ser convertido, mas essa pessoa não desfrutar desse poder. Há muitas pessoas na igreja que estão fracas, há muitas pessoas dentro da igreja que estão desmotivadas, há muita gente dentro da igreja que não consegue mais orar, que não consegue ler a Bíblia, que não tem paixão, que não tem amor pelas coisas de Deus, pelo reino dos céus. Qual é a explicação para isso, irmãos? Uma vez que Jesus, quando saiu, foi subir desse mundo para voltar para o Pai, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio, o Espírito Santo desceu sobre nós, porque nós não temos poder. Então nós precisamos disso, e a explicação está na história dessa mulher. Ela se aproximou de Jesus com fé, e quando ela se aproximou de Jesus com fé, ela recebeu o poder de Deus que ela precisava para ser curada. Tem mais uma história que eu quero usar para destacar esse mesmo princípio. João capítulo 5, olhe comigo por favor. Vocês vão ver que a história é diferente, mas o princípio é o mesmo. O princípio de que nós precisamos nos aproximar com fé para receber poder, ou usando a linguagem do Salmo 23, nós precisamos nos aproximar com fé para receber unção, poder. João capítulo 5, verso 6. Aqui é a história da cura do paralítico, e no verso 6 diz assim: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Vocês estão vendo que é a mesma história? A pergunta de Jesus é uma pergunta significativa. Você chegar para um paralítico, que é 30 anos, mais de 30 anos paralítico, você perguntar para o paralítico: você quer ser curado? O cara quase não. É claro, né? É claro que eu quero ser curado. E Jesus falou: quer ser curado? Levanta. Vocês estão percebendo como é a ordem? Você dá a ordem para um paralítico levantar. Eu dar uma ordem para vocês aqui levantar é fácil, mas você dá a ordem para um paralítico se levantar, você está dando uma ordem impossível, não é verdade? Uma ordem que é impossível de ser cumprida. Mas lembre-se que junto com a ordem veio o poder para que ele obedecesse a ordem. Ele se esforça para se levantar num ato de fé,
e junto com aquela fé vem o poder de Deus que o capacita. Então, eu quero dizer para vocês que pode acontecer a mesma coisa conosco. Nós olhamos os mandamentos de Deus, nós olhamos aquilo que Deus requer de nós, e a gente diz: não posso. Olha, eu me esforço, isso aqui eu consigo, mas olha, esse assunto aqui não dá. Então imagina assim uma pessoa que tem problema com ira, explosiva. A pessoa diz: não, eu vou para a igreja, eu canto, eu faço tudo, eu obedeço, mas olha, ira, aqui esse assunto não tem condição, isso aqui não dá. Eu não consigo ser pacificador, eu sou uma pessoa explosiva, mexeu comigo, eu estouro mesmo, e eu não tenho condição de controlar isso. Então, pode ser que você tenha recebido de fato uma ordem de Jesus, que em termos humanos é impossível você cumprir. Você olha, você tem um problema grande com ira, você é explosivo, mas Jesus diz que você tem que ser manso, que você tem que ser pacificador, que você não pode pecar no momento da sua ira. Você olha para essa ordem e diz: isso é impossível, eu não tenho condições de fazer isso. Mas lembre-se que esse é o ponto que eu estou querendo destacar para vocês na nossa meditação hoje à noite. É que aquela pessoa que te deu a ordem é a pessoa que te dá poder para cumprir a ordem. Quando a Bíblia diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Deus deseja que eu seja santo, mas você olha para si mesmo e diz: eu não tenho condição de ser santo, eu peco, eu desobedeço. Mas lembre-se que junto com a ordem vem o poder para você cumprir a ordem, vem a graça para você cumprir a ordem. À medida que você se aproxima de Jesus com fé, você procura viver na presença dele, você procura viver em comunhão com ele, você procura submeter o seu coração a ele todos os dias, em oração, em leitura das Escrituras. Deus te dá poder para você obedecer. Uma outra história, a gente não vai ler, mas é o mesmo princípio. É o homem da mão ressequida, né? O homem que tinha a mão aleijada. Jesus chega para ele e diz: você quer ficar curado? O cara: quero. Estende as mãos. Novamente, uma ordem impossível, mas junto com a ordem impossível tinha um poder para que ele cumprisse a ordem de Deus. Em todos esses casos que a gente leu agora, do rei, do paralítico, da mulher com fluxo de sangue, da mão ressequida, todos eles têm uma coisa em comum, são histórias diferentes, mas todas essas histórias têm o mesmo ponto. Qual é o ponto? Eles obedeceram, eles dispuseram o coração a obedecer. Quando o profeta disse para o rei: prepara o arco, ele preparou. Quando a mulher entendeu que tinha que tocar a orla dos vestes de Jesus, ela foi tocar. Quando Jesus disse para o paralítico: levanta, ele levantou. Quando Jesus disse para o da mão ressequida: estenda as mãos, ele simplesmente estendeu. Todos eles ouviram o que Deus queria que eles fizessem e fizeram. Nossas igrejas hoje estão repletas de pessoas que dizem: eu não posso, eu não posso. Está cheio de gente assim. Talvez se você fosse o paralítico lá dos tempos de Jesus, Jesus perguntasse para você: quer certificação? Quero, Jesus. Pois levanta. Não posso, sou paralítico, tenho deficiência, nasci assim. Tem muita gente que funciona desse jeito na vida espiritual. Olha para a vontade de Deus, sabe o que Deus quer, mas está constantemente dizendo para si mesmo: não posso, não tenho condições. Irmãos, eu quero dizer para vocês essa noite, no nome de Jesus, que essas pessoas nunca saberão de fato se podem ou não podem. É possível que essas pessoas fossem surpreendidas pela graça de Deus, caso elas dispusessem o seu coração a fazer e a obedecer para a glória de Deus. Quem sabe essas pessoas poderiam ver
e experimentar que quando nós dispomos o nosso coração a obedecer a Deus, Deus nos capacita, Deus nos dá poder, Deus nos dá graça. Então, caminhando para a nossa conclusão, é isso que eu queria dizer para vocês essa noite. Nós precisamos de poder. O salmista, falando de Deus, ele diz: unges-me a minha cabeça com óleo. Nós precisamos dessa unção, nós precisamos desse poder. Na verdade, esse poder já nos foi dado. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, os seus discípulos receberiam poder. Você tem tudo o que precisa para ser santo, você tem tudo o que precisa para crescer, você tem tudo o que você precisa para ser um esposo melhor, para ser uma esposa melhor, um filho melhor, um crente melhor. Você tem tudo o que precisa para amar mais a Deus. Deus já te deu tudo o que você precisa. E a questão é: por que eu não estou conseguindo? Por que eu então não estou vencendo na vida espiritual? Por que eu não estou em crescimento de santidade? Porque muito provavelmente você está próximo de Jesus, mas você não está tocando Jesus com fé. Você não está se aproximando de Jesus com fé. A semelhança daquela multidão que estava cercando ao ponto de oprimir Jesus, mas apenas uma mulher que tinha fluxo tocou ele com fé e recebeu poder. Então nós precisamos desse poder. Está à sua disposição. Você precisa clamar, você precisa pedir. Jesus falou isso: se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não dará o seu Espírito a todos aqueles que lhe pedem? Peça, clame, confie, acredite, dobre o seu joelho hoje, diga: Senhor, eu não quero só estar próximo de Ti, eu quero tocar em Ti, eu quero sentir a Tua presença, eu quero receber poder, eu quero viver uma vida cristã verdadeira, eu quero ter uma comunhão profunda com o Senhor. E através desse poder, irmãos, que Deus graciosamente nos dá, nós vamos cumprir a nossa missão nesse mundo. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês que esse poder não é só para um grupo, esse poder não é só para uma elite da igreja, esse poder não está à disposição apenas do pastor da igreja, dos diáconos da igreja, dos obreiros, dos missionários. Esse poder está à disposição de cada crente em Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite, que Ele nos dê esse